Capítulo 12. A expiação. A expiação é necessária para nossa salvação. Pergunta: por que a expiação é necessária para a nossa salvação? Jesus Cristo veio ao mundo para ser crucificado pelo mundo, para tomar sobre si os pecados do mundo e para santificar o mundo e purificá-lo de toda a iniquidade, para que por intermédio dele fossem salvos. Doutrina e Convênio, seção 76, versículos 41 e 42. O grande sacrifício que fez para pagar por nossos pecados e sobrepujar a morte chama-se expiação. É o acontecimento mais importante que já ocorreu na história da humanidade. Porque, de acordo com o grande plano do Deus Eterno, deverá haver uma expiação. Do contrário, toda a humanidade inevitavelmente perecerá. Sim, todos estão decaídos e perdidos e hão de perecer, a não ser que seja pela expiação. Alma, capítulo 34, versículo 9. A queda de Adão trouxe dois tipos de morte ao mundo, a morte física e a morte espiritual. A morte física é a separação do corpo e do espírito. A morte espiritual é ser excluído da presença de Deus. Se esses dois tipos de morte não houvessem sido sobrepujados pela expiação de Jesus, ocorreriam duas consequências. Nosso corpo e nosso espírito ficariam separados para sempre e não poderíamos viver de novo com o Pai Celestial. Ver 2 Nefe, capítulo 9, versículos 7 a 9. Mas o sábio Pai Celestial preparou um plano maravilhoso e misericordioso para nos salvar, tanto da morte física como da espiritual. Ele planejou que um Salvador viesse à Terra para nos redimir de nossos pecados e da morte. Devido aos nossos pecados e à fraqueza de nosso corpo mortal, não poderíamos redimir a nós mesmos. Ver Alma, capítulo 34, versículos 10 a 12. Aquele que viesse a se tornar o nosso Salvador deveria ser sem pecado e ter poder sobre a morte. Jesus Cristo era o único que podia expiar nossos pecados. Pergunta: por que Jesus Cristo era o único que podia expiar nossos pecados? Há vários motivos pelos quais Jesus Cristo era a única pessoa que poderia ter sido o Salvador. Um dos motivos é que o Pai Celestial o escolheu para ser o Salvador. Ele era o unigênito do Pai e, portanto, tinha poder sobre a morte. Jesus explicou: dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para a tornar a tomá-la. João capítulo 10, versículos 17 e 18. Jesus também se qualificou para ser nosso Salvador, porque foi a única pessoa que viveu na terra sem ter cometido pecado. Isso o tornou um sacrifício digno para pagar os pecados das pessoas. Cristo sofreu e morreu para expiar nossos pecados. Sugestão: ao ler esta sessão, imagine-se no jardim do Getsemane ou junto à cruz como testemunha do sofrimento de Jesus Cristo. O Salvador expiou nossos pecados sofrendo no Getsemane e dando sua vida na cruz. É impossível entendermos plenamente o quanto ele sofreu por todos os nossos pecados. No jardim do Getsemane, o peso dos nossos pecados fez com que sentisse tanta agonia e tristeza que suou sangue por todos os poros. Ver Doutrina e Convênio, seção 19, versículos 18 e 19. Mais tarde, já na cruz, Jesus sofreu uma morte dolorosa por um dos métodos mais cruéis já conhecidos pelo homem. Como Jesus nos ama para sofrer tal agonia física e espiritual em nosso benefício. Quão grande foi o amor do Pai Celestial, mandando-nos o Filho unigênito para sofrer e morrer por todos os seus outros filhos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. A expiação e ressurreição de Cristo trazem ressurreição para todos. No terceiro dia após sua crucificação, Cristo tomou novamente o corpo e tornou-se a primeira pessoa a ressuscitar. Quando os amigos foram procurá-lo, os anjos que guardavam o túmulo lhes disseram: ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Mateus capítulo 28, versículo 6. O Espírito havia entrado de novo no corpo para nunca mais se separar dele. Cristo assim sobrepujou a morte física. Graças à sua expiação, todas as pessoas nascidas na terra ressuscitarão. Ver 1 Coríntios capítulo 15, versículos 21 e 22. Da mesma forma como Jesus ressuscitou, nosso espírito será reunido ao corpo, para não mais morrer, para não mais serem divididos. Alma capítulo 11, versículo 45.
Essa condição se chama imortalidade. Todas as pessoas que já viveram ressuscitarão, tanto velhos como jovens, tanto escravos como livres, tanto homens como mulheres, tanto iníquos como justos. Alma capítulo 11, versículo 44. Pergunta: como o seu conhecimento da ressurreição o ajudou? A expiação torna possível para os que têm fé em Cristo ser salvos dos seus pecados. Pergunta: pensem em como a parábola desta sessão nos ajuda a compreender a expiação. Quem as pessoas da parábola representam em nossa vida? A expiação do Salvador possibilitou-nos a vencer a morte espiritual. Apesar de que todas as pessoas serão ressuscitadas, somente as que aceitarem a expiação serão salvas da morte espiritual. Ver a terceira regra de fé. Aceitamos a expiação de Cristo tendo fé nele. Por meio dessa fé, nós nos arrependemos, somos batizados, recebemos o Espírito Santo e obedecemos aos seus mandamentos. Tornamo-nos discípulos fiéis de Jesus Cristo. Somos perdoados e purificados de nossos pecados e preparados para voltar ao Pai Celestial e viver para sempre com Ele. O Salvador disse: pois eis que eu, Deus, sofri essas coisas por todos, para que não precisem sofrer caso se arrependam. Doutrina e Convênio, seção 19, versículo 16. Cristo fez sua parte para expiar nossos pecados. Para tornar completamente válida sua expiação em nossa vida, devemos nos esforçar para obedecer a Ele e nos arrepender de nossos pecados. O presidente Boyd K. Packer, do Conselho dos 12 Apóstolos, usou a seguinte ilustração para mostrar como a expiação de Cristo torna possível que sejamos salvos do pecado, se fizermos nossa parte. Quero contar-lhes uma história, uma parábola. Era uma vez um homem que desejava muito certa coisa. Parecia ser para ele mais importante do que qualquer outra coisa na vida. A fim de satisfazer seu desejo, contraiu uma grande dívida. Ele fora prevenido quanto a contrair uma dívida tão grande, e particularmente quanto ao credor. Entretanto, para ele, parecia ser muito importante fazer o que desejava e ter o que queria imediatamente. Tinha certeza de que poderia pagar mais tarde. Por isso, assinou um contrato. Os pagamentos seriam feitos de alguma forma, no futuro. Isso, porém, não o preocupava, pois parecia haver muito tempo pela frente. Conseguiu naquele momento o que desejava, e isso era o que importava. O homem, porém, tinha sempre em mente o credor e fez-lhe alguns pagamentos esporádicos, pensando de certa forma que o dia do acerto de contas nunca chegaria. Mas, como sempre acontece, o dia chegou e o contrato venceu. A dívida não havia sido completamente paga. O credor veio e exigiu o pagamento completo. Foi somente então que ele entendeu que o credor tinha não apenas o poder para tomar tudo o que possuía, como também de pô-lo na prisão. Não posso pagar, não tenho como pagar, confessou ele. Então, disse o credor, executaremos o contrato, tomaremos suas propriedades e você irá para a prisão. Você concordou com os termos, foi sua escolha. Você assinou o contrato e ele agora será executado. Você não poderia aumentar o prazo ou perdoar a dívida? Suplicou o devedor. Acha um modo de eu conservar o que possuo e de não ir para a cadeia. Você acredita em misericórdia, não é? Tenha misericórdia de mim. O credor respondeu: a misericórdia é sempre unilateral. No caso, serviria apenas a você. Se eu for misericordioso, ficarei sem pagamento. O que eu quero é justiça. Você acredita em justiça? Acreditava na justiça quando assinei o contrato, disse o devedor. Ela estava do meu lado, então, pois eu pensava que me protegeria. Não precisava de misericórdia naquela época e nem pensava que viria a precisar. A justiça, eu pensei, serviria igualmente a nós dois. É a justiça que exige que você pague o contrato ou sofra a penalidade, disse o credor. Essa é a lei. Você concordou com ela e é assim que deve ser. A misericórdia não pode roubar a justiça. E assim ficaram eles, um exigindo justiça e o outro suplicando misericórdia. Se um deles prevalecesse, seria à custa do outro. Se você não perdoar a dívida, não haverá misericórdia, suplicava o devedor. Se eu perdoar, não haverá justiça, foi a resposta. As duas leis aparentemente não podiam ser obedecidas ao mesmo tempo. São dois ideais eternos que parecem contradizer-se. Não haverá meio de se satisfazerem totalmente a justiça e a misericórdia? Sim, há um meio. A lei da justiça pode ser totalmente satisfeita e a misericórdia pode ser plenamente concedida, mas há necessidade de outra pessoa, e foi isso que aconteceu.
O devedor tinha um amigo que veio em seu auxílio. Ele conhecia bem o devedor e sabia que era imprudente. Achou que o amigo havia sido tolo por ter contraído tal dívida. Não obstante, queria ajudar porque o amava. Ele se colocou entre os dois homens, olhou para o credor e fez sua oferta. Pagarei a dívida, se você liberar o devedor do contrato para que mantenha suas posses e não vá para a prisão. Enquanto o credor considerava a oferta, o mediador acrescentou: você exigiu justiça. Embora ele não possa pagar-lhe, eu o farei. Você receberá a justa reparação e não terá mais nada a reclamar, pois não seria justo. E assim o credor concordou. O mediador voltou-se então para o devedor. Se eu pagar sua dívida, você me aceitará como seu credor? Oh, sim, sim, exclamou o devedor. Você me salvou da prisão e teve misericórdia de mim. Então, disse o benfeitor, você pagará a dívida para mim e eu estabelecerei as condições. Elas não serão fáceis, mas serão possíveis. Encontrarei um meio de tornar o pagamento possível e você não precisará ir para a cadeia. E assim o credor foi totalmente pago. Tudo se fez com justiça e o contrato não foi quebrado. Ao devedor, por sua vez, foi concedida a misericórdia. As duas leis se cumpriram. Graças à intervenção de um mediador, a justiça foi feita com exatidão e a misericórdia foi plenamente satisfeita. Conference Report, abril de 1977, páginas 79 e 80, ou Ensign, maio de 1977, páginas 54 e 55. Ver Aliahona, outubro de 1977, páginas 54 e 55. Nossos pecados são nossa dívida espiritual. Sem Jesus Cristo, que é nosso Salvador e mediador, todos pagaríamos por nossos pecados e sofreríamos a morte espiritual. Mas graças a Ele, se respeitarmos suas condições, que são arrependimento e obediência aos mandamentos, poderemos voltar a viver com o Pai Celestial. É maravilhoso que Jesus nos tenha fornecido um meio pelo qual podemos ser purificados de nossos pecados. Disse Ele: eis que vim ao mundo para salvar o mundo do pecado. Portanto, todos aqueles que se arrependerem e vierem a mim como criancinhas, eu os receberei, pois deles é o reino de Deus. Eis que por eles dei a vida e tornei a tomá-la. Portanto, arrependei-vos e vinde a mim, ó vós, confins da terra, e salvai-vos. 3º Nef, capítulo 9, versículos 21 e 22. Sugestão: pondere como você pode mostrar gratidão pela dádiva da expiação. Escrituras adicionais. A expiação foi necessária, sacrifício de Deus. Alma, capítulo 34, versículos 9 a 16. A expiação salva-nos da morte física e da espiritual. 2º Nef, capítulo 9, versículos 7 a 12. Por Adão veio a morte, por Jesus Cristo a vida. Romanos, capítulo 5, versículos 12 a 17. O propósito da morte de Jesus. Elamã, capítulo 14, versículos 15 a 18. Todos podem ser salvos. Terceira regra de fé. Jesus foi pré-ordenado. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 20. O sacrifício de Jesus era necessário. Mateus, capítulo 16, versículo 21. O sofrimento de Jesus no jardim do Getsemane. Lucas, capítulo 22, versículos 39 a 46. Jesus nos purifica do pecado. 1 João, capítulo 1, versículo 7. O Salvador sofreu por todas as pessoas. 2º Nef, capítulo 9, versículos 21 e 22. A ressurreição é possível somente por intermédio de Jesus. Mosias, capítulo 16, versículos 6 a 8. Todos ressuscitarão. Alma, capítulo 11, versículos 40 a 45. E Mórmon, capítulo 9, versículos 12 a 14. Os pecados se tornarão brancos. Isaías, capítulo 1, versículo 18. Descrição da ressurreição. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 40 a 44. E Alma, capítulo 40, versículo 23.